E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a regra da cadeia, que é uma ferramenta importante no cálculo de derivadas quando se tem uma composição de funções. Lembra lá do cálculo 1 que se nós temos duas funções f, g, e y denota a composição f de g de x, então a regra da cadeia nos diz que a derivada de y, y' de x, é dada por f' aplicado em g de x vezes g' de x. É comum a gente se lembrar dessa regra dizendo que nós primeiro diferenciamos a função f, que é a função mais de fora, aplicamos em g de x, e depois multiplicamos pela derivada da função mais de dentro, que nesse caso é a função g de x. Um exemplo de aplicação da regra pode ser feito diretamente, nós usualmente nem pensamos na fórmula, y' de x é a derivada da função mais de fora, que é a exponencial que fica parada, vezes a derivada da função de dentro, que é menos x ao quadrado sobre 2, então multiplicamos por menos x. Na aplicação da fórmula, nós teríamos f de x como sendo e na x e g de x como sendo menos x ao quadrado sobre 2. F' de x é a derivada da exponencial, que é ela própria, e aplicando f' de x na função menos x ao quadrado sobre 2, que é a g, nós obtemos e na menos x ao quadrado sobre 2. Além disso, a derivada da função g é igual a menos x, e multiplicando esses dois termos, nós obtemos a mesma resposta que nós tínhamos aqui em cima. Ainda revisando a regra da cadeia para funções de uma variável, eu vou escrever a regra numa notação ligeiramente diferente. Suponhamos que y é uma função de x e que, por sua vez, o x é uma função da variável t. Dessa forma, o y pode ser escrito como uma função de t, já que nós temos y como f de x e x é uma função de t. Dessa forma, a regra da cadeia pode ser escrita assim: y' é igual a f' de x vezes x' de t. Utilizando outra notação para derivada, a mesma coisa pode ser escrito assim: dy dt é igual a dy dx aplicado em x de t vezes dx dt. Inclusive, mais sucinto, nós podemos ocultar a variável em que essas funções estão sendo aplicadas, mas nós temos que manter em mente, é importante, que embora o dy dt e o dx dt estejam sendo aplicados em t, o dy dx deve ser aplicado em x de t. Essa maneira mais sucinta aqui embaixo é interessante como uma maneira de se lembrar da regra da cadeia, já que parece, informalmente, né, isso não é um argumento rigoroso, parece que o dx está sendo cancelado e nós ficamos com a identidade igual dos dois lados. Nós vamos ver que em mais variáveis, a regra da cadeia tem um formato parecido, mas com alguns termos adicionais. Vejamos como funciona a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Nós estamos no seguinte cenário: z é uma função de duas variáveis x e y, e cada uma das variáveis, x depende de t e y depende de t. Dessa forma, nós podemos dizer que z é uma variável que pode ser também escrita em termos de t, f de x de t, y de t. E aí a nossa pergunta é, então, como calcular a derivada dessa função composta, dz dt. A regra da cadeia nos diz que nós devemos proceder da seguinte maneira: dz dt é igual à derivada parcial de f com respeito a x vezes dx dt, mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes dy dt. Notem que cada um desses produtos lembra a regra da cadeia unidimensional. Nós estamos fazendo tipo a regra da cadeia unidimensional, mas para cada uma das variáveis e depois somando. As derivadas parciais estão aplicadas nos respectivos pontos x de t e y de t, e como as variáveis x e y dependem só de uma variável, aqui nós temos derivadas comuns, não derivadas parciais. De maneira mais sucinta, nós podemos ocultar as variáveis e escrever dessa maneira. Como anteriormente, em cada um dos termos é como se nós estivéssemos cancelando dx, cancelando dy, mas essa é só uma maneira da gente se lembrar e, bom, não funciona, né? Não é rigorosa. O livro do Anton, da nossa bibliografia, sugere o seguinte esquema para a gente se lembrar da fórmula da regra da cadeia. Z é uma função de xy, então nós fazemos um diagrama em árvore com as variáveis em que z depende de x e de y. Por sua vez, o x depende de t e o y depende de t. Então,
nessa primeira perninha da esquerda do nosso diagrama, nós obtemos o termo df dx, dx dt. Enquanto que do lado direito nós obtemos df dy, dy dt. Somando esses termos, então, nós temos a expressão para a regra da cadeia, que dá dz dt. Uma outra maneira da gente lembrar a fórmula para a regra da cadeia de uma função de duas variáveis é a seguinte, é comparando com a fórmula unidimensional. Nós precisamos fazer aqui é o seguinte, nós substituímos a derivada de f aplicada em x de t pelo gradiente da função f, que é uma função de duas variáveis, aplicada em x de t e y de t. O gradiente de f no ponto xy, por definição, é o vetor cujas entradas são as derivadas parciais df dx, df dy. Esse vetor é de importância fundamental no cálculo de várias variáveis e cálculo vetorial e vai aparecer novamente nos próximos vídeos da nossa disciplina. Além disso, esse produto da fórmula unidimensional aqui é substituído pelo produto escalar entre os dois vetores. Calculando o produto escalar, nós obtemos que dz dt é igual a df dx vezes a primeira componente desse vetor, que é x' de t, mais a segunda componente do vetor gradiente vezes a segunda componente desse vetor, que é y' de t. Ambas as maneiras de lembrar da fórmula da regra da cadeia funcionam também para três variáveis, como nós vamos estudar daqui a pouquinho. Vejamos um primeiro exemplo de encontrar z' de t, onde z é uma função f de xy, dada por essa expressão, e x e y, por sua vez, são funções de t. A fórmula para a regra da cadeia, eu lembro vocês aqui, e então nós precisamos calcular todas essas derivadas como função de t. Para calcular df dx, nós notamos que a função f é um produto de duas funções de x mais uma constante, então nós temos que aplicar a regra do produto. Primeiro a derivada do primeiro termo, que dá cosseno de x mais y ao quadrado, vezes cosseno de x, mais o seno de x mais y ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é menos o seno de x. Trocando o sinal aqui. E a derivada de 2 com respeito a x dá zero. De maneira semelhante, df dy pode ser calculado. Só o primeiro termo depende de y, nós precisamos aplicar uma regra da cadeia unidimensional por conta desse y ao quadrado. Então, nós temos o cosseno de x mais y ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro com respeito a y, que dá 2y, vezes o outro termo, que era o cosseno de x. E a derivada da função constante igual a 2 com respeito a y dá zero. As derivadas de x e de y com respeito a t são mais simples, e eu vou deixar para calcular na mesma hora que eu escrever aqui todos os termos. Então, vamos lá. Lembrem que essas derivadas parciais devem estar aplicadas em x de t e y de t. Logo, onde tem x eu vou substituir por 1 mais 2t, e onde tem y eu vou substituir por menos 1 mais t. Então, o primeiro termo é df dx. Nós ficamos com o cosseno de 1 mais 2t mais y ao quadrado, menos 1 mais t ao quadrado, vezes o cosseno de x, onde x é 1 mais 2t, menos seno de x é 1 mais 2t, mais y ao quadrado, fica menos 1 mais t ao quadrado. Esse termo está multiplicado por, vou continuar aqui embaixo, seno de x. O x é igual a 1 mais 2t. Todo esse parênteses que eu vou enfatizar em vermelho é a derivada de f com respeito a x aplicada em x de t e y de t. Então agora a gente multiplica por dx dt. Dx dt é simplesmente igual a 2 nesse caso. Mais a derivada de f com respeito a y aplicada em x de t e y de t. Então aqui nós ficamos com 2y, lembra que o y é menos 1 mais t, vezes o cosseno de x, que é 1 mais 2t, mais y ao quadrado, y é menos 1 mais t, tudo isso vezes o cosseno de x, onde x é 1 mais 2t. Esse parênteses, agora em azul, representa df dy em x de t e y de t, e deve ser tudo multiplicado por dy dt, que nesse caso é simplesmente igual a 1 pela expressão que define o y em termos de t.
E então nós concluímos esse exemplo dessa maneira, obtendo dz dt como uma função de t. Para valores específicos de t, nós obtemos que essa derivada é um número real. Deixa eu observar o seguinte. Nós poderíamos obter essa derivada sem aplicar a regra da cadeia para funções de duas variáveis, da seguinte forma. Nós podemos antes substituir x de t e y de t na expressão que define o f, obtendo então o seno de x, que é 1 mais 2t, mais y ao quadrado, vezes o cosseno de x, que é 1 mais 2t, mais 2. E agora que nós temos uma função de t, nós podemos calcular z' de t como de costume, desde o cálculo 1. As duas formas dão mais ou menos o mesmo trabalho para quem está calculando. No entanto, é importante saber fazer das duas maneiras, porque muitas vezes algumas das expressões são desconhecidas e a única forma de proceder é como nós fizemos anteriormente, a partir da regra da cadeia para funções com mais variáveis. A situação pode ser vista geometricamente da seguinte maneira. Em verde, aqui está o gráfico da função f de xy, cujo domínio são os pontos do plano xy. No plano, as equações x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 1 mais t, representam uma reta. Eu pus aqui a coordenada z igual a 0, simplesmente para a reta ficar representada no plano xy do espaço tridimensional. Agora, nós olhamos para a imagem dos pontos que estão em cima dessa reta pela função f, obtendo uma curva que eu represento aqui no GeoGebra em azul. Então, essa curva é a imagem dos pontos da reta do plano, cujas equações paramétricas são dadas pela função x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 1 mais t. Se por um momento eu apago o gráfico da função f, nós obtemos essa representação para a composição de f com x de t e y de t, e a derivada z' de t nos dá a taxa de variação dessa curva azul conforme o t cresce. Observem, no entanto, que isso difere um pouquinho da derivada direcional, porque o nosso diretor não precisa ser um vetor unitário. No nosso segundo exemplo, nós vamos considerar a mesma função f de xy, mas agora nós vamos permitir que a dependência do y no tempo seja um pouquinho mais complicada, não seja uma função afim de t, e sim uma função cúbica. Nós podemos aproveitar quase todas as contas que nós fizemos no exemplo 1, exceto as derivadas de x e de y com respeito a t, que devem ir nesses respectivos espacinhos em branco. Notem que a derivada de x com respeito a t, x' de t, é igual a 2, enquanto que y' de t é igual a 0 mais 3t ao quadrado. Então, nós aproveitamos a mesma conta, exceto que agora esse primeiro termo está multiplicado por 2, enquanto esse segundo termo está multiplicado por 3t ao quadrado. Nesse caso, a interpretação geométrica difere da anterior, principalmente no fato de que as equações x igual a 2t e y igual a menos 1 mais t ao cubo não mais são equações paramétricas de uma reta, mas sim equações paramétricas dessa curva preta que está aqui no plano xy. Quando nós olhamos para o gráfico e para a imagem da curva pela função f, nós obtemos essa curva vermelha sobre o gráfico da função f. Nós podemos visualizar melhor se o gráfico não aparecer. A curva vermelha é a imagem por f da curva preta de equações paramétricas dadas por x igual a 2t, y igual a menos 1 mais t ao cubo. Eu enfatizo que enquanto o desenho nos ajuda a visualizar a composição das funções, da função f com as equações paramétricas da curva preta, a taxa de variação obtida é com respeito à variação do parâmetro t e não com respeito a andar em cima da curva preta, porque mudanças de parametrização significariam percorrer a curva com velocidades diferentes. Então, nós estamos olhando para a derivada com respeito a essa composição específica com esse parâmetro t. Em seguida, nós passamos a descrever a regra da cadeia para funções de 3 variáveis. É bem conveniente de se lembrar porque as considerações que a gente fez para as 2 variáveis vão ser... O procedimento vai ser praticamente igual ao que nós já fizemos para 2 variáveis. Agora, nós temos uma função f de 3 variáveis x, y e z, e cada uma dessas variáveis nós podemos assumir que são funções de um parâmetro t. Desse modo, w
também pode ser visto como uma função do t, e então nós podemos, a partir da regra da cadeia, calcular a taxa de variação dw dt. A regra da cadeia fica assim: dw dt é df dx dx dt mais df dy dy dt mais df dz dz dt. Observem que a única coisa que aconteceu foi a aparição desse terceiro termo, que é referente à terceira variável que nós incluímos agora nesse cenário aqui. Vamos fazer, então, um exemplo aí. Considera a função z igual a f de x, y, z, dada pela expressão x ao cubo, z ao quadrado, mais y. Assim, a derivada, a regra da cadeia, nós lembramos aqui e queremos calcular w' de t, aqui deveria ser w, onde x de t é o seno de t, y de t é t, e z de t é o cosseno de t. Basta nós calcularmos essas derivadas. df dx pode ser calculada como 3x ao quadrado vezes z ao quadrado. df dy é igual a 1, porque o y aparece só nesse último termo. E o df dz é igual a, só aparece z nesse primeiro termo e fica 2z a derivada. Então fica 2x ao cubo z. Como as derivadas de x, y e z com respeito a t são simples, nós podemos ir calculando conforme necessário. Nós ficamos com dw dt é igual a df dx, onde nós devemos substituir x, y e z pelas suas respectivas expressões com respeito à variável t. Então, 3x ao quadrado vira 3 seno ao quadrado de t, vezes z ao quadrado, que é cosseno de t ao quadrado, vezes dx dt. dx dt é igual à derivada do seno de t com respeito a t. Então, nós ficamos com cosseno de t aqui. Mais df dy, que é igual a 1, vezes a derivada do y com respeito a t, que também é igual a 1. Finalmente, mais df dz, que é 2x ao cubo, x é o seno de t, vezes z, que é o cosseno de t, e vezes ainda dz dt, sendo z igual ao cosseno, sua derivada é igual a menos o seno de t. Nós podemos reorganizar esses termos para escrever que dw dt é igual a 3 seno ao quadrado de t, cosseno ao cubo de t, mais 1, menos 2 vezes o seno na 4 de t, cosseno de t. Agora, nós consideramos uma terceira versão da regra da cadeia, onde nós temos uma função z igual a f de x com duas variáveis, e cada uma das variáveis x e y agora dependem de outras duas variáveis u e v. Dessa forma, nós conseguimos escrever z como uma função de u e v também, e o nosso objetivo é calcular as derivadas parciais de z com respeito a u e com respeito a v. A boa notícia é que a regra da cadeia, nesse caso, é muito semelhante ao que nós vínhamos fazendo antes. A derivada de z com respeito a u é calculada da mesma forma como se nós calculássemos com respeito a t, mas agora nós estamos calculando uma derivada parcial ao invés de uma derivada de uma variável com respeito a u, para obter a derivada de z com respeito a u. Da mesma forma, a derivada de z com respeito a v é obtida. Nós diferenciamos f com respeito a x, depois x com respeito a v, e somamos com a derivada de f com respeito a y, vezes a derivada de y com respeito a v. Vejamos num exemplo como encontrar as derivadas parciais da função z igual a f de xy, que é a exponencial de x vezes y. Nós precisamos determinar inicialmente as derivadas parciais de f. df dx é igual a exponencial de xy vezes a derivada com respeito a x da função x vezes y. Analogamente, nós calculamos df dy, que é x vezes e na xy. As derivadas de x e de y com respeito a u e v, nós vamos calculando conforme necessário. Então, a derivada de z com respeito a u, inicialmente é a derivada de f com respeito a x, onde nós devemos substituir as funções de u e v. Y é igual a v seno de u, vezes a exponencial de x vezes y. Exponencial de 2u mais v ao quadrado, vezes v seno de u. E agora nós devemos multiplicar pela derivada de x com respeito a u.
A expressão para x está aqui. E a derivada parcial com respeito a u é igual a 2. Mais. E aí nós fazemos a mesma coisa para a derivada de f com respeito a y e a derivada de y com respeito a u. X é 2u mais v ao quadrado vezes a exponencial de 2u mais v ao quadrado vezes v seno de u. E a derivada de y com respeito a u é igual a v vezes o cosseno de u. Nós observamos agora que para a derivada parcial com respeito a v, a única coisa que vai ser modificada são as derivadas de x e de y, que agora devem ser calculadas com respeito a v. Nota que a derivada de x com respeito a v é igual a 2 vezes v, enquanto a derivada de y com respeito a v é igual ao seno de u. E assim nós obtemos a derivada parcial dz dv. Finalmente, nós apresentamos um exemplo sobre taxas relacionadas. Observem como esse exemplo se torna mais simples quando nós utilizamos a regra da cadeia para a função de duas variáveis. Uma partícula se move no plano xy com velocidade v dada pelo vetor 1 menos 4. Essa velocidade é a velocidade que a partícula passa pelo ponto 3, 2. Então a situação é a seguinte: nós não conhecemos a trajetória da partícula, mas nós sabemos que ela passa pelo ponto 3,2 com velocidade v dada pelo vetor 1 menos 4. Se nós denotarmos por p de t a posição da partícula x de t e y de t, então nós temos que a velocidade v da partícula no tempo t é dada pelo vetor x' de t, y' de t. Ainda, se nós escrevermos o ponto 3, 2 como sendo o ponto por onde a partícula passa no tempo t0, então nós temos que v de t0 deve ser igual a x' de t0, y' de t0, que é o vetor dado 1 menos 4. Então, o que nós devemos fazer nesse problema? Se a temperatura num ponto xy do plano é dada pela expressão y² vezes o logaritmo natural de x, sempre que o x for maior do que 1, para que o logaritmo seja um número positivo, nós queremos determinar a taxa de variação da temperatura nesse tempo t0, o que dá no mesmo, né, no ponto 3, 2. A regra da cadeia nos diz que a taxa de variação da temperatura com respeito ao tempo é igual à derivada parcial de t com respeito a x no ponto p de t0, vezes dx dt em t0, mais a derivada parcial de t com respeito a y no ponto p de t0, vezes dy dt em t0. E aí nós temos quase todos os elementos, resta apenas calcular as derivadas parciais da função temperatura. dt com respeito a x é a derivada do logaritmo, então nós ficamos com y² sobre x, enquanto dt com respeito a y é igual a 2y vezes o logaritmo natural de x. Observem que quando t é igual a t0, o nosso ponto xy é o ponto 3, 2. Então nós temos x igual a 3 e y igual a 2. Substituindo esses valores aqui, nós temos que y² sobre x é igual a 4 sobre 3, dx dt em t0 é igual a 1, mais 2 vezes y, que é igual a 2, vezes o logaritmo natural de x, que é 3, vezes ainda menos 4, que é dy dt no ponto t0. Então a taxa de variação é 4/3 menos 16 logaritmo natural de 3, que se vocês fizerem numa calculadora científica, vocês vão ver que é aproximadamente menos 16,24. Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários ou melhor ainda, né, lá no fórum de dúvidas da nossa disciplina. Um abraço aí. Tchau.